Olá, meu nome é Ângelo Carvalho, eu sou arquiteto de soluções na Amazon Web Services e hoje nós vamos falar um pouco das nossas soluções que se integram às soluções da Arcserve, que é uma parceira da AWS. Na agenda de hoje nós vamos falar um pouco sobre a AWS e a sua infraestrutura global. E no final vamos discutir um pouco sobre as principais soluções de storage que nós oferecemos para os nossos clientes. A AWS foi uma empresa fundada em 2006, então esse ano estamos completando 10 anos. Ao longo desses 10 anos a gente teve um crescimento bem constante e hoje já temos mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, somente um dos nossos serviços, que é o EC2, também conhecido como Elastic Compute Cloud, que é um serviço que fornece servidores virtuais na internet para os seus clientes, teve um crescimento de mais de 95% somente no ano passado, em referente ao ano anterior. O S3 é um produto muito utilizado pelos clientes para fazerem backups. É um produto que fornece uma alta durabilidade para o storage, principalmente para os backups dos nossos clientes, porque ele é replicado em pelo menos 3 data centers. Esse produto teve um crescimento do ponto de vista de transferência de dados de 120% ao longo do ano passado. A AWS também oferece serviços de bancos de dados para os nossos clientes. Então temos todos os tipos de bancos de dados, desde os relacionais dos principais fornecedores do mercado, até bancos de dados próprios para Data Warehouse ou para soluções que requerem alta escalabilidade, por exemplo, soluções que utilizam banco de dados NoSQL. O crescimento do ano passado foi de 127%, também mostrando o franco crescimento dessa indústria de computação em nuvem. Ao longo de todos esses anos, a AWS ela foi crescendo também no faturamento, né? Alguns anos atrás nós começamos a divulgar nossos números e somente no ano passado, tivemos um crescimento de 81% em relação a 2014. Então isso também mostra como essa indústria de computação em nuvem vem crescendo, vem ganhando cada vez mais adoção no mundo corporativo. O Gartner faz uma análise anual dos principais fornecedores de infraestrutura como serviço. A AWS vem liderando esse ranking nos últimos 5 anos. No relatório do ano passado, o Gartner menciona que a AWS tem uma capacidade computacional 10 vezes maior do que a soma de todos os concorrentes, também avaliados no mesmo quadrante mágico. O Gartner também avalia os principais fornecedores de storage do mercado de TI corporativa. Esse quadrante ele considera todos os fornecedores de storage em cloud pública. A AWS também lidera, como vocês podem ver. Bom, e como está a infraestrutura da AWS? Hoje nós temos uma infraestrutura distribuída globalmente, atuamos em 12 regiões ao redor do planeta. Então temos 4 regiões na América do Norte, uma região aqui em São Paulo, temos 2 regiões na Europa e mais algumas regiões na Ásia, totalizando 12 regiões. Acabamos de lançar uma região em Seul e esse ano temos mais 4 regiões que devem ser lançadas. As regiões que devem ser lançadas esse ano estão nos Estados Unidos, na Índia, no Reino Unido e na China. Na semana passada, nós também anunciamos uma nova região no Canadá, que deve ser lançada no máximo até o ano que vem. A AWS possui uma grande quantidade de clientes no mercado Enterprise. Empresas como Pfizer, Novartis, Samsung, Philips, entre outras. No Brasil, nós também temos grandes casos de sucesso, como por exemplo na Rede Globo, entre outras empresas de grande porte. A AWS também tem grandes entidades no setor público, que são nossos clientes. Entidades governamentais, assim como também entidades educacionais, já vêm utilizando o serviço de computação em nuvem para melhorar o seu desempenho e as suas aplicações que atendem aos seus clientes. A AWS tem uma vasta opção de diferentes tipos de storage para os seus clientes. E esses diferentes tipos de storage atendem a diferentes casos de uso. O primeiro deles é o Amazon EFS. EFS é um acrônimo para Elastic File System. É um sistema de arquivos distribuído, replicado em 3 data centers, que serve os nossos clientes, sempre oferecendo escalabilidade e alta disponibilidade. O próximo produto é chamado Amazon EBS. EBS é um acrônimo para Elastic Block Storage e é um storage de bloco, muito utilizado pelos clientes para aplicações de banco de dados, por exemplo. O EBS ele é integrado ao Arcserve UDP para soluções de disaster recovery. O próximo tipo de storage são os storages locais do Amazon EC2. Então são storages diretamente atachados ao barramento dos servidores
que fornecem uma grande performance, porque não há qualquer latência de rede. Finalmente, o Amazon S3. O S3 é um dos principais produtos para quem procura backup na nuvem. O S3 é um storage de objetos que é integrado ao Arcserve UDP. O S3 ele possui vários tiers, então com diferentes preços e diferentes características. O Glacier pode ser considerado um outro produto ou um tier do Amazon S3 e é mais voltado para arquivamento de dados. O Glacier ele tem preço tão baixo como 0,7 centavos de dólar por giga por mês, considerado o nosso principal storage de baixo custo. E finalmente, o Amazon Storage Gateway. Storage Gateway é um storage híbrido que facilita a integração entre o mundo de Block Storage e o mundo de Object Storage. Então, é o Gateway que faz essa tradução, simplificando a integração entre ferramentas tradicionais de mercado que ainda não se integraram ao Amazon S3. Quando os clientes decidem trabalhar com computação em nuvem, e principalmente com relação a storage, eles têm uma preocupação muito grande com relação à confidencialidade e segurança dos dados. A AWS possui hoje mais de 20 certificações de segurança, entre elas PCI, SOC 1, 2 e 3, ISO 27001, entre outras certificações. Então, praticamente todas as camadas de storage da AWS já possuem todas essas certificações, deixando os clientes com uma tranquilidade muito grande quando vão fazer backup na nossa infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, são mais de 1.800 controles de segurança. Um deles prevê que todo storage que é descartado na AWS, ele é desmagnetizado e em seguida triturado, ou seja, no nosso data center só entra storage, jamais sai storage. Os funcionários também são escaneados com detectores de metais, tanto na entrada como na saída dos data centers, garantindo assim a privacidade dos dados dos clientes. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o S3. Uma piada que eu sempre costumo fazer, hoje em dia, quando eu converso a respeito do S3 com nossos clientes, é a respeito da durabilidade que ele representa. Antigamente, as crianças, quando porventura não faziam seu dever de casa, elas inventavam uma desculpa para a professora, como, olha, o cachorro comeu o dever de casa, né? Aqui nesse quadrinho, a coisa mudou um pouco de figura. A nuvem comeu o meu dever de casa, né? Então, boa tentativa, né? Porque hoje em dia, aqueles que armazenam seus arquivos no S3, eles conseguem uma durabilidade muito alta, são 11 noves de durabilidade. Isso se dá pela replicação dessa informação inúmeras vezes e em 3 data centers. Então, é praticamente impossível um cliente que utiliza S3 perder qualquer tipo de dado pelo fator de corrompimento devido a erros de infraestrutura. Então, o S3 ele dá essa durabilidade muito grande e ele é utilizado hoje por várias empresas como insumo para desenvolverem novos produtos que trabalham com storage em nuvem. A Arcserve é uma delas. Quando os clientes eles tentam fazer precificação de storage, eles acabam entendendo que isso é uma coisa desafiadora. Eu vou explicar por quê. Se você compra 1 petabyte de storage tradicional e instala no seu data center, provavelmente você vai conseguir utilizar no máximo 800 terabytes, tá? Porque você vai ter que se preocupar com redundância, proteção de dados, entre outras coisas. Desses 800 terabytes, você vai ter aí uma determinada quantidade de storage alocado e sempre você precisa ter storage não alocado para ser armazenado para o futuro, certo? Então, no nosso exemplo, eu tenho aí 600 terabytes. E desses 600 tera, eu acabo utilizando 400, tá? Então, é muito comum essa proporção aí. Na última oportunidade que eu tive de fazer uma grande análise de storage, o cliente ele tinha 9 petabytes, mas de fato só utilizava 3, ou seja, 1/3. Então, essa proporção é bem comum. Então, no S3, o cliente, na verdade, só paga por aquilo que ele realmente utiliza. Então, nesse caso aqui, 400 terabytes. Então, isso precisa ser levado em conta no momento de se fazer a precificação de uma aquisição de storage na nuvem. O S3 está disponível em 12 regiões globais ao redor do planeta. Ele cobra basicamente por giga mês e só é cobrado aquilo que realmente o cliente utiliza. Ele já teve 8 reduções de preço ao redor da sua vida. Lembrando que a AWS como um todo já teve mais de 50 reduções de preço desde a sua fundação. Então, fazer esse cálculo muitas vezes pode ser desafiador, do quanto eu vou gastar em storage de nuvem
a partir do momento que eu decido abandonar fita ou qualquer outro tipo de storage e trabalhar, por exemplo, com S3 ou Glacier, utilizando o Arcserve como ferramenta de backup. Então, se os clientes tiverem qualquer dúvida, eles podem procurar Arcserve ou AWS e nós podemos ajudá-los a fazer esse tipo de cálculo, que a gente chama de cálculo de TCO, que é o custo total de propriedade daquele storage por alguns anos. Bom, para finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de fazer um rápido sumário dos produtos de storage que foram mencionados aqui hoje. Primeiramente, S3 e Glacier são utilizados principalmente para backup e arquivamento de dados na nuvem pública. O preço varia entre 0,7 centavos até 4 centavos de giga, dependendo da camada, do tier que está sendo utilizado dentro desses produtos. Diferentes tiers são utilizados para diferentes casos de uso. Ambos os produtos são integrados a várias ferramentas de backup, como Arcserve, e podem ser utilizados facilmente pelos nossos clientes. EBS é um block storage que geralmente é utilizado atachado diretamente às máquinas virtuais que rodam na nossa infraestrutura. O EBS é integrado ao Arcserve UDP para casos de uso de disaster recovery, por exemplo. O EFS é um sistema de arquivos compartilhado que geralmente é utilizado também atachado diretamente às instâncias ou máquinas virtuais que rodam dentro da nossa infraestrutura e também replica os dados em 3 data centers. E ele é altamente escalável e altamente performático, baseado sempre em discos SSD. E por último, Storage Gateway. E ele é utilizado para facilitar a integração entre softwares que só conseguem falar a linguagem Block Storage, mas que desejam utilizar o S3 e o Glacier como ferramenta de backup. Bom, essa era a breve introdução que eu gostaria de fazer sobre a Amazon Web Services. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Olá, meu nome é Everton Cardoso e eu sou consultor sênior de pré-vendas na Arcserve. Gostaria de agradecer ao Ângelo por explicar um pouco mais sobre as tecnologias Amazon e agora, aproveitando este evento de lançamento, eu gostaria de explicar como o novo Arcserve UDP V6 e o Arcserve Backup R17 aproveitam todo o potencial e o poder da nuvem AWS para fornecer a você opções para proteção e recuperação de seus dados, focando principalmente no Arcserve Unified Data Protection, que é a nossa solução com maior integração a essa plataforma. O Arcserve UDP ele é uma solução de backup através de imagem, ou seja, ele cria snapshots de seus servidores físicos ou virtuais, Windows ou Linux, e armazena esses snapshots num armazenamento em disco. Através de tecnologias como desduplicação, compressão, ele consegue reduzir significativamente o tamanho dessas imagens para garantir que essa cópia local não vá consumir muito espaço e nem estourar a capacidade do seu storage ou do seu servidor muito rapidamente. Após essa cópia inicial, você pode selecionar determinados dados, arquivos, diretórios que você deseja copiar para dentro da nuvem da Amazon ou até mesmo replicar essas imagens completas para dentro lá de uma instância virtual, de um EC2, que é uma máquina virtual que roda dentro da estrutura AWS. Uma tecnologia-chave para realmente permitir que nós trabalhemos de forma efetiva com a nuvem é a nossa tecnologia de incrementais infinitos. Imagine o seguinte, após a primeira sincronização full com o armazenamento em nuvem, você nunca mais vai precisar fazer outro full. Você vai mandar apenas os blocos modificados nos arquivos, nos diretórios ou na imagem que você selecionou para ser enviada. É isso que permite que nós tornemos possível a utilização de armazenamento em nuvem para guardar os seus backups e fazer a recuperação dos seus dados quando necessário. E existem vários cenários de integração possíveis com o Arcserve UDP. Nós podemos, por exemplo, trabalhar diretamente com o S3, que é o serviço de armazenamento puro de dados lá em forma de blocos na nuvem da Amazon. Então, nós possuímos conectores para que, após a cópia de imagem inicial em disco, você possa determinar que determinados arquivos do Office, uma determinada pasta, ou os dados do seu SQL, do seu Exchange, da sua aplicação, sejam copiados diretamente para dentro do S3.
Para isso, basta fornecer ao Arcserve UDP as credenciais e as informações da sua conta da Amazon e configurar uma tarefa chamada File Copy, que você pode utilizar para selecionar os arquivos e dados e em seguida selecionar o destino, que é o Amazon S3. Você também pode utilizar um outro tipo de tarefa do Arcserve UDP, que é a tarefa File Archive. Essa tarefa permite que você não apenas copie os dados para a nuvem, mas remova esses dados da origem. Então, se você tem problemas de espaço no seu file server de produção, tem algum servidor que está ali constantemente precisando adicionar mais storage, você pode usar essa funcionalidade para mover esses dados que sejam pouco acessados ou arquivos indesejáveis, como MP3, áudio, vídeo, para um armazenamento em nuvem, liberando esse espaço no seu servidor de produção. Outro cenário de integração possível é a replicação das imagens que você faz com o Arcserve UDP no seu ambiente on-premise para uma instância EC2 dentro do AWS. Então, para isso, você teria uma instância Windows dentro da nuvem da Amazon, rodando o nosso Recovery Point Server, que é o nosso repositório de backup. E aí, o seu RPS local vai replicar essas imagens após a sua conclusão para esse RPS em nuvem. Outro cenário que você pode usar ainda dentro dessa mesma característica é aproveitar esse RPS que você instalou na nuvem para proteger eventuais instâncias de produção que você utilize dentro do AWS. Então, digamos que você tenha um file server ou que você tenha um servidor web, um servidor de aplicação ou mesmo de banco de dados rodando dentro da infraestrutura AWS. Você pode realizar os backups desses servidores para dentro desse RPS rodando na nuvem. E a última possibilidade de integração, mas de longe a mais poderosa que nós oferecemos com o ambiente Amazon, é a possibilidade de criar um site de contingência, um ambiente de disaster recovery dos seus servidores mais críticos dentro do ambiente AWS. Através de tecnologias de replicação contínua e alta disponibilidade, nós podemos replicar os servidores completos da sua infraestrutura on-premise para dentro de instâncias EC2 lá no AWS e manter esses servidores constantemente sincronizados. Em contrapartida, o servidor virtual lá no AWS, ele vai monitorar constantemente a aplicação que você está protegendo. Então ele faz uma conexão ali ao seu SQL, ao seu Exchange, ao seu Oracle, verifica se essa aplicação está ativa, se ela está funcionando e respondendo adequadamente, e caso seja detectada qualquer falha ou indisponibilidade, o servidor na Amazon, a instância virtual lá no AWS, é ativada e os seus usuários são redirecionados para trabalhar a partir dela. Tudo isso de forma totalmente transparente e sem qualquer intervenção humana para garantir o menor downtime possível. Vale lembrar que nesse tipo de cenário, nós temos uma integração realmente importante com as tecnologias AWS, que permitem que as instâncias virtuais lá dentro da nuvem da Amazon permaneçam durante todo o tempo desligadas. Então não há cobrança com relação à utilização de processamento, de memória e de instâncias EC2 efetivamente. Você vai pagar basicamente apenas pelo volume EBS, o volume de armazenamento de bloco, que você está consumindo para manter essa réplica dos seus servidores lá na nuvem. Apenas no evento em que ocorre efetivamente um failover e você precisa ativar essas instâncias, é que começará a incidir uma cobrança por parte da AWS com relação a essas instâncias virtuais. E todo esse cenário de contingência que você criou dentro da nuvem, ele pode a qualquer momento ser validado através da nossa tecnologia de Assured Recovery, onde você pode rodar testes 100% automatizados, programados para ocorrer em determinados períodos, ainda que durante o expediente, pois eles não causam qualquer tipo de impacto aos seus servidores de produção. E durante esses testes, toda essa infraestrutura de contingência é rigorosamente testada. Então esses servidores são ativados, a aplicação é iniciada e é feita uma bateria de testes nessa aplicação para garantir a sua integridade. Caso o teste seja bem sucedido,
essa instância virtual de réplica ela é imediatamente interrompida, né, e é emitido um relatório para você dizendo os resultados desse teste, inclusive informações muito relevantes como o seu RPO, ou seja, a perda de dados que ocorreria no evento de um desastre, e o RTO, o tempo necessário para ativar esse ambiente lá na AWS e disponibilizar a aplicação para os seus usuários. O que tudo isso, então, garante a você e a seus clientes? Principalmente disponibilidade, né? Trabalhando em conjunto com a Arcserve e a AWS, você pode garantir que os seus dados estarão sempre acessíveis, onde quer que você esteja, e com a garantia da AWS de 99,9999 de disponibilidade, você tem a certeza de que você nunca vai perder essas informações. Você tem também a escalabilidade, né? Você pode crescer esse armazenamento na nuvem a qualquer momento de acordo com a sua necessidade e você só paga por aquilo que você está usando. Aí você tem a máxima eficiência, porque lá na nuvem, né, apesar de você estar passando por um link de internet, o que tem lá do outro lado é disco. Então você tem boa parte das mesmas funcionalidades que você tem ao fazer um backup em disco, coisas que você não teria, por exemplo, utilizando uma mídia magnética. Por essas e outras razões, a nuvem vem se tornando cada vez mais importante na proteção e recuperação de dados, e a Amazon é um parceiro realmente estratégico para a Arcserve. Não perca no nosso stand os vídeos e os how-tos de como implementar essas tecnologias e utilizar isso no seu ambiente para garantir a proteção e recuperação dos seus dados, combinando o Arcserve UDP com a tecnologia AWS. Obrigado e até a próxima.